Ah, legal, cara. O Fábio Holder, então, falou aqui que preço não importa. Vamos ver o que o Primo Rico acha sobre isso. Ué, eita, o Primo Rico tá falando que preço importa aqui? Cara, e agora? Quem será que tá certo nessa história, hein? Você investe em ações, eu tenho certeza que esse questionamento já passou pela sua cabeça. Será que o preço de compra das ações realmente importa? Eu sei que isso daqui já passou na sua cabeça porque passou pela minha quando eu comecei a investir. E quando eu fui estudar sobre isso, eu acabei entrando num abismo sem fim de opiniões conflitantes e coisas que eu nunca tinha ouvido falar. Um lado vai falar de valuation, de preço justo e de margem de segurança para defender que o preço importa, e o outro vai falar de mercados eficientes para defender o exato oposto. Quem será que tem razão nessa história? Que historinha é essa de mercado eficiente? Bom, eu fui atrás disso. Eu estudei muito sobre o assunto, sem sacanagem. Eu devo ter assistido todos os vídeos, eu acho, dos maiores youtubers e influencers que você provavelmente acompanha aqui no YouTube. E eu também li uma penca de artigos, muitos deles sendo papers científicos mesmo, em inglês, com um papinho matemático e técnico muito chato e que me fez com certeza desenvolver um vício intenso em cafeína, porque eu precisei de muito café para conseguir terminar esses estudos. Mas eu consegui, e é isso que importa. Eu vou compartilhar aqui com você agora a minha conclusão sobre esse assunto. Eu queria te pedir antes disso só para você dar uma fortalecida aqui no meu trabalho, deixando um like nesse vídeo e se inscrevendo no canal. Honestamente, porque eu vou precisar de dinheiro para tratar o meu vício em cafeína, e aí se você se inscrever no canal eu ganho mais dinheiro, né? O YouTube compartilha mais os meus vídeos com a sua ajuda. E é claro que você também passa a receber as notificações dos meus próximos vídeos, o que é excelente para você se você se interessa por esses assuntos, mas a realidade, sendo 100% honesto, é porque eu quero ganhar mais dinheiro. E um ponto importante aqui é que eu acho que eu nem preciso falar que o fato de eu ter citado o Fábio Holder, o Primo Rico e outros influencers aqui nesse vídeo não tem nada a ver com a competência individual de nenhum deles. Todos eles fazem um trabalho excelente e compartilham as suas visões sobre esse assunto na internet. Eu só os usei aqui como um exemplo para ilustrar a visão de alguém que, assim como eu, começou a investir muito por influência deles e acaba ficando um pouco confuso com as opiniões diferentes. E aqui nesse vídeo eu vou te mostrar então as conclusões de uma pessoa que, assim como você que está aí assistindo, foi exposta a essas opiniões dos dois lados, só que buscou as fontes originais do assunto para chegar em uma resposta própria. Mas os dois lados aqui, eles têm o direito de se expressar na internet. Eles ajudam muitas pessoas e eu admiro demais o trabalho que eles fazem. Não tem nada de errado com nenhum deles, beleza? Vamos nessa então começar a desenvolver o argumento aqui. É o seguinte, a gente tem dois lados nessa história. O lado das pessoas que acha que preço importa, que existem ações subavaliadas pelo mercado e que você deve comprar justamente essas ações, e o lado das pessoas que não acreditam em nada disso, que acham que o preço não importa e que o mercado não subavalia as ações. O subavaliar aqui no caso seria colocar o preço da ação menor do que ele realmente deveria ser. A ação está barata, ela está sendo negociada por um preço abaixo do seu valor, por um preço abaixo do que ela realmente vale. A diferença aqui entre preço e valor de uma ação é o que essa galera do preço importa chama de margem de segurança. Eles acreditam que só é interessante para você comprar uma ação quando a margem de segurança, essa diferença entre preço e valor, é grande. Já a galera do preço não importa, eles sequer acreditam que essa margem de segurança existe, já que o mercado avalia o preço das ações de forma correta. O preço é igual ao valor, exatamente o quanto a ação deveria valer. Então a gente já começa a perceber aqui que toda a divergência dos dois lados está centrada nesse ponto, a capacidade que o mercado tem em avaliar o preço das ações. E é justamente aqui que entra a tal da eficiência de mercado. Será que o mercado é eficiente em precificar os seus ativos? Ele o faz de forma correta ou não? Para a gente chegar numa resposta para isso, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo. Mais precisamente para maio de 1970, quando um economista chamado Eugene Fama publicou um paper na comunidade científica que foi intitulado como The Efficient Capital Markets, a Review of Theory and Empirical Work. Bonito meu inglês aqui, né? Essas foram talvez aí as 36 páginas de leitura mais difíceis que eu já tive na vida. Nesse paper, o Eugene Fama postula uma tal de hipótese dos mercados eficientes e alega que os preços dos ativos em um mercado com boa liquidez, em um mercado líquido, refletem todas as informações existentes no momento. Logo, segundo essa hipótese, não existiriam ações baratas ou ações caras, já que o mercado seria eficiente na precificação
de um valor justo para um determinado ativo. A lógica aqui é bem simples. Como o mercado é bastante líquido, assim que uma nova informação surge que indique, por exemplo, um maior retorno esperado para a ação X no futuro, os investidores desse mercado líquido já começam a comprar imediatamente essas ações X até que ela chegue num novo patamar de preço acima do que era antes e que já reflete essas novas expectativas que o mercado está tendo. E o mesmo seria válido aqui, só para deixar claro, para uma informação negativa, que indique o menor retorno esperado no futuro para essas ações X. Os investidores já iniciariam ali imediatamente as vendas dessas ações, né? E os preços dessas ações começariam a cair até atingir um novo patamar que reflete essas novas expectativas negativas. Um princípio básico aqui de oferta e demanda. Se as pessoas começam a comprar, os preços sobem, e se as pessoas começam a vender, os preços caem. Tudo precificado aqui de forma eficiente pelo mercado, de uma forma que seria impossível você conseguir um retorno acima da média desse mercado sem correr necessariamente mais risco do que essa média. Isso é claro aqui tudo na teoria, né? Porque a gente tem que lembrar que a ciência tenta retratar a realidade da melhor forma possível, mas ela não é exatamente a realidade. Tanto é que o próprio Eugene Fama, ele nunca se propôs a afirmar que o mercado é 100% eficiente em 100% do tempo. O que o Eugene Fama afirma no seu paper é que os mercados possuem um certo nível de eficiência e que esse nível ele varia de acordo com alguns fatores, como a liquidez, que a gente já comentou, o mercado tem que ser líquido para demonstrar sua eficiência, mas também outros fatores, como a velocidade de transmissão das informações e os custos operacionais para se negociar essas ações. Quanto maior for aqui a eficiência de um mercado, mais próxima é essa equivalência entre o preço de uma ação e o seu valor intrínseco, né? O preço que ela realmente deveria ter no mercado. Se o mercado for muito eficiente, essa diferença vai ser de poucos centavos. Agora, se ele for muito ineficiente, essa diferença pode ser gigantesca, vai até o infinito. E o próprio Eugene Fama faz essa consideração nos seus estudos. Então aqui a gente já começa a entrar no primeiro impasse dessa discussão, porque lendo os estudos do Eugene Fama, o cara que propôs toda essa história de mercado eficiente, você já percebe que a resposta que ele busca no seu paper não é uma resposta de sim ou de não. Não é uma resposta de preto ou branco. Você começa a perceber aqui que a discussão de eficiência do mercado não é uma dualidade, ela é uma escala. Os questionamentos corretos aqui não são se preço importa ou não e se o mercado é eficiente ou não, mas o quão importante o preço é e o quão eficiente é o mercado. O próprio Eugene Fama sabe que o mercado não é 100% eficiente durante 100% do tempo. Sempre vai existir um grau de ineficiência, por menor que ele seja, e ela pode variar de tempos em tempos e de ações para ações também, não é algo aqui absoluto. Então, na minha visão, toda essa discussão ela já muda de forma. O ponto que você precisa se atentar agora não é mais meramente se o preço importa ou não, mas se ele importa muito ao ponto de ser o fator mais importante da sua análise de ações, ou se ele importa pouco, ao ponto de ser algo completamente descartável. Ou algo, é claro, no meio termo entre esses dois. Essa que é a resposta que a hipótese dos mercados eficientes verdadeiramente almeja encontrar. Será que a ineficiência do mercado atualmente, nos dias de hoje, é grande o suficiente para compensar o tempo que eu vou ter que gastar para encontrá-las? Esse que é o questionamento correto, porque para você descobrir, por exemplo, qual que é a diferença entre o preço e o valor de uma ação, você precisa aplicar um método de valuation. E até mesmo o método mais simples vai te consumir um certo tempo da sua vida. Se você fizer esse método para encontrar uma diferença de preço e valor de poucos centavos, será que ele realmente vale a pena? Ou será que você poderia investir esse tempo em outras atividades mais rentáveis, como o seu trabalho, por exemplo? Essa que é a resposta que a gente tem que buscar. E para isso, o próprio Eugene Fama propôs uma forma de testar a eficiência do mercado, que é analisar o retorno histórico dos gestores de fundos de investimento. Se o mercado for bastante eficiente, a maior parte dos gestores não vai conseguir vencer o índice de referência. No caso dos Estados Unidos, o S&P 500, formado pelas 500 maiores empresas do país. Bem lógico aqui o porquê. Com um mercado muito eficiente, você não consegue ter um retorno acima da média, correndo menos ou o mesmo nível de risco que essa média. É um dos postulados da hipótese dos mercados eficientes, algo bem básico aqui. E como os gestores de fundos de investimento são, na teoria, os melhores investidores do planeta, se nem eles conseguem bater o mercado sem correr mais risco do que o mercado, quem mais conseguiria? Não é verdade? Então esse teste ele foi realizado em 1997 por Mark Carhart,
um outro pesquisador que chegou à conclusão de que 88,97% dos gestores de fundos de investimento perderam para o índice de mercado nos últimos 15 anos. Se a gente entrar aqui, inclusive, no site do Spiva Scorecard, que é uma instituição lá nos Estados Unidos que faz o acompanhamento desse estudo recente, né, de forma mais recente, a gente consegue ver para vários países essa mesma análise. Aqui nos Estados Unidos, nos últimos 10 anos, a estatística é de 82,51% dos fundos perdendo para o S&P 500. Se a gente vier aqui para o Brasil, que também é um dos países acompanhados, essa estatística sobe para 86,04%. Se a gente entrar no Canadá, por exemplo, um outro país que é acompanhado, 83,10% dos fundos perdem para o índice de referência. Aqui na Europa, vamos ver como é que fica, 84,77%. No Japão, por exemplo, né, escolhendo aleatoriamente, quase 80% dos fundos também perdem para o índice. Então você consegue perceber aqui através desse site, o Spiva Scorecard, que faz o acompanhamento anual desse resultado, que isso acontece em praticamente todo lugar. Normalmente os fundos ativos, eles perdem para o índice de referência. Eles não conseguem bater o índice que eles se propõem a bater. Na média aqui, vamos considerar que 90% dos gestores perdem para o índice de referência, se a gente analisar toda essa base histórica de dados. Isso significa que a gente tem 10% dos gestores que conseguem vencer. E é aí que vai entrar um segundo estudo na parada, dessa vez do próprio Eugene Fama. Ao ver esses resultados, ele publicou em 2010 um outro paper intitulado como Luck vs Skill in the Cross-Section of Mutual Fund Returns, para averiguar aqui se esses 10% de gestores que conseguiram superar o índice o fizeram por capacidade, por realmente terem habilidade para isso, ou por algum acaso estatístico, por sorte mesmo. E a conclusão desse estudo do Eugene Fama foi de que, sem considerar o custo dos fundos de investimento, existiram gestores que foram capazes de gerar valor através da alocação de ativos, da seleção de ações, sem necessariamente correr mais risco do que a média de mercado, o que implicaria aqui em um certo grau de ineficiência para esse mercado. Só que depois de descontar os custos dos fundos de investimento, nenhum deles foi capaz de gerar valor além do risco incorrido de forma consistente, o que indicaria aqui o exato oposto, né? Um altíssimo grau de eficiência do mercado. De forma bem resumida para você, todas essas observações e estudos levaram à conclusão de que em mercados com boa liquidez, baixos custos de transação e alta velocidade de transmissão das informações, o nível de eficiência nas precificações é bem superior ao nível de ineficiência. Isso daqui significa que é bem difícil para você encontrar ações subavaliadas nesse mercado e que provavelmente o retorno que você vai ter se você conseguir encontrar uma dessas ações não vai compensar o tempo que você vai precisar investir nessa caçada. É para essa conclusão que os estudos acadêmicos atuais convergem. E se você quiser saber a minha opinião sobre tudo isso, eu acho que faz bastante sentido e eu ainda acrescentaria um fator a mais. A eficiência de mercado, ela só tende a aumentar com o passar do tempo. Eu acredito que o mercado hoje, ele é muito mais eficiente do que era no passado. E provavelmente ele será bem mais ineficiente do que o mercado daqui a 50 anos. Até 1990, só para você ter uma noção, antes do surgimento da internet, mais ou menos, né? Era bem comum que os investidores encontrassem ativos extremamente subavaliados pelo mercado. Warren Buffett, por exemplo, tem uma história interessante de uma vez que ele investiu em uma ação, uma única ação, que custava $3 e que no mesmo ano ela distribuiu cerca de $10 por ação em dividendos. Então ele pagou por uma ação cerca de 3 vezes menos do que ela distribuiu de dividendos em um ano só, porque essa era uma época com baixíssima velocidade de informação, o que diminuía muito a eficiência do mercado. Os investidores, eles demoravam semanas para ter acesso às demonstrações financeiras. Essas demonstrações financeiras não eram padronizadas, não tinham muitos padrões de contabilidade e a gente não tinha, claro, a internet. Existiam informações, por exemplo, sobre a empresa que você somente descobriria se você fizesse uma visita presencial para ela e fosse conversar com os funcionários. Nem todas as informações eram acessíveis para todo mundo. E até mesmo as informações que eram, elas não possuíam uma velocidade de transmissão suficiente para que o mercado demonstrasse a sua eficiência. Elas demoravam muito para chegar no público geral. Por isso que era bem comum que os grandes investidores encontrassem empresas subprecificadas para comprar barato. Só que hoje em dia já é extremamente mais difícil você encontrar uma ação de qualidade tão subprecificada ao ponto de valer a pena você perder esse tempo, né, procurando. Porque as informações hoje em dia, elas já são
padronizadas, elas já são facilmente encontradas por todos os investidores ao mesmo tempo. Então o mercado hoje em dia, ele consegue demonstrar a sua eficiência em incorporar essas informações que estão disponíveis aos preços dos ativos de uma forma bem maior que o mercado antigamente. Isso não quer dizer, é claro, que o mercado é 100% eficiente e que vai ser impossível para você encontrar ações baratas. Apenas que a eficiência de mercado hoje, ela é muito superior à eficiência antiga e ficou muito mais difícil encontrar esses ativos ao ponto de que não vale mais a pena você procurar por eles. O tempo que você gastaria, por exemplo, aplicando um método de valuation em uma ação, ele poderia ser utilizado no seu trabalho para ganhar mais dinheiro. E isso traria aqui uma diferença nos seus resultados futuros muito maior do que só ter comprado a ação um pouquinho mais barata. Se a ineficiência fosse muito grande, seria um investimento de tempo válido, porque o seu retorno seria muito maior. Mas com a ineficiência pequena, isso não faz sentido. Então esse que é o argumento central da afirmação de que preço não importa. Depois de todos esses estudos e de todas essas análises, essa foi a conclusão que eu cheguei. Para mim, na minha opinião, de acordo com os meus estudos e pautado aqui em vários artigos científicos, como eu te mostrei, o mercado ele é bastante eficiente e o preço de uma ação não é um fator muito relevante na hora da sua análise. Eu espero que esse vídeo tenha ficado claro para você. Eu estudei bastante aqui os dois lados da história, te apresentei os dois aqui nesse vídeo e tracei a minha conclusão sobre o assunto. Eu tô do lado da galera do preço não importa, beleza? Se você gostou desse vídeo, eu quero te pedir mais uma vez aqui para você deixar o like aí embaixo e se inscrever no canal também. E é claro, compartilhar aqui esse vídeo com seus amigos que também têm essa dúvida, que também estão com essa confusão. É bem comum ter esse tipo de dúvida quando a gente começa a investir. E eu vou repetir mais uma vez aqui sobre o uso da imagem de outros influencers, tá? Foi só um exemplo. O fato de eu acreditar que preço não importa e ter desenvolvido esse argumento não descredibiliza em nada o trabalho que esses influencers da outra vertente fazem aqui no YouTube. A minha conclusão, ela não é um argumento definitivo. Essa ainda é uma discussão atual na academia, até os dias de hoje, para você ter uma noção. Então não vou ser eu que vou bater o martelo e renegar qualquer visão contrária. Eu só te apresentei a minha, que é a mesma visão de outros influencers, como o Fábio Holder, o Eduardo Cavalcante, etc. Então eu usei eles aqui como um exemplo. Beleza? Aqui na descrição vão estar todos os meus links, começa a me seguir lá no meu Instagram também, se você quiser muito conteúdo de qualidade e diário. E se você quiser aprender um pouquinho mais, considere pegar aqui na descrição o teste grátis de 7 dias do Diário do Milhão, que é a minha escola de investimentos em renda variável, com uma aula ao vivo por semana. Eu sou o João Marinho, esse daqui é o Diário do Milhão e eu vejo você no próximo vídeo.